Bom dia, então, bom dia. A Dolly já me apresentou, né? Eu estou iniciando aqui a gravação dessa reunião, que depois também vai ser disponibilizada para vocês, caso tenham mais pessoas aí que vão se envolver no projeto, possam ficar inteiradas, né? Então, todas as nossas reuniões serão gravadas. E eu quero, então, me apresentar aqui, apesar da Dolly já ter feito inicialmente, né? Meu nome é Karina, eu sou gestora da marca, cuido dos projetos de fidelização de médias e grandes redes do varejo. Sou especializada no canal Farma, né? Embora eu atenda projetos de moda, de postos de combustível, perfumarias, a minha especialização é no setor Farma. E espero poder contribuir bastante com vocês aqui nesse processo. Quero desde já parabenizar vocês pela decisão de implantarem um programa de fidelização. É realmente uma decisão que vai ser um marco aí na história. Alguém com duas conexões aí, se liberar o microfone, ele dá microfonia, tá bom? Se estiver no mesmo ambiente. Muito bem, então, essa primeira reunião, ela tem como objetivo traçar as primeiras regras, né, as regras iniciais, a parametrização mesmo do projeto de vocês. E a Dolly compartilhou um documento com vocês, um documento de parametrização. Então, é sobre esse documento que nós vamos falar, tá? Vocês devem ter visto já que são bastante itens para preencher, mas alguns itens ali, eu entendo que é importante a gente falar um pouquinho do conceito antes de vocês me trazerem esse documento preenchido, tá? Esse documento, eu preciso que vocês me devolvam preenchidos, preferencialmente amanhã. Nós temos um cronograma bem curto, bem enxuto, né? Para poder fazer o lançamento na data que foi alinhada com vocês, que é, se não me engano, 28 de março, certo? 30 dias é um tempo que, para a gente conseguir fazer acontecer, as coisas não podem ficar paradas, tá? Elas precisam ter celeridade. Então, vou pedir para vocês, se possível, me devolver esse documento, quem conseguir hoje ainda, quem não conseguir hoje, amanhã até o final do dia, para a gente poder avançar nos próximos passos. Combinado assim? Então, eu vou compartilhar a tela deste documento e eu vou passar aqui com vocês cada um desses pontos para vocês entenderem o conceito e também tirar dúvidas, tá? Quem precisar pode me interromper aí durante a minha explanação. É importante que vocês tirem todas as dúvidas para não travarem o processo. Então, aqui vocês vão colocar o nome da drogaria de vocês. E por que se faz necessário preencher esse documento? Porque toda a parametrização do sistema, da plataforma Banker, e todo o regulamento do programa de fidelidade de vocês... Desculpa te cortar. Oi? Não está aparecendo. A tela está preta. Está preta? Está preta. Deixa eu parar e fazer de novo, vamos ver. E agora? Agora apareceu. Apareceu? Ótimo. Apareceu. Muito bem. Então, toda a parametrização da plataforma Banker, né? O Banker é a última geração, né, de plataforma da marca, é a quarta geração, e é uma plataforma, assim, poderosíssima, muito rica, com muitos recursos para vocês, e toda a configuração vai ser feita com base nesse documento, tá? E com base nesse documento vão ser definidas as regras do programa que vai constar no regulamento. O regulamento é o que a gente publica no site, é o que a gente indica que vocês registrem em cartório, para que vocês tenham autoridade na loja com o consumidor em relação às regras do programa. Então, é um documento, assim, é o coração do projeto, tá? Então, ele é muito importante. E aqui nós vamos definir as regras, né? Então, toda a parte de rentabilidade de vocês, de estratégica de vocês, vai estar nesse documento. Então, às vezes é um pouquinho chato ter que trabalhar com essa parte burocrática, mas ela é fundamental, porque
daqui a gente vai tirar todos os indicadores, todas as margens do programa, então é necessário realmente uma dedicação aqui nesse documento, tá bom? Não é uma coisa sem importância, não é só uma formalização, uma burocratização, não. É com base nisso que toda a estratégia vai ser montada. Então, vocês inclusive arrumem a data aí, porque como esse é um documento que eu tenho antigo já, né, a gente usa sempre, ele está, acho que com uma data aí de uns anos atrás, tá? Então, coloca a data aqui, essa é a data do planejamento, e se depois que a gente bater o martelo nesse documento, alguma alteração for necessária, a gente tem que marcar aqui qual foi a data e a alteração feita, tá? Por exemplo, meu cashback, ele era válido por 30 dias, agora é por 40. Então, tem que colocar aqui, no dia tal, mudou de 30 para 40 dias. Então, a gente tem que documentar tudo que for alterado aqui do programa. Por que é importante também esse documento ser muito bem pensado? Porque uma vez que a gente lança o programa de fidelização, é importante mantê-lo estável, pelo menos nos primeiros anos, primeiro, segundo ano, não ter alteração. Ah, Karina, mas e se a regra não for boa, não posso alterar? Pode, mas nós não indicamos fazer isso no começo do projeto, porque isso gera uma instabilidade, uma insegurança, tanto no consumidor como na equipe de loja, que é quem verbaliza, quem apresenta o programa, tá? Então, as regras que nós vamos definir aqui, é importante que elas sejam bem pensadas para permanecerem aí pelo menos até o segundo ano sem alteração. Lógico que você não vai ficar com um programa que não está sendo estratégico para você por conta disso, né? Mas a gente vai procurar evitar mexer nessas regras nos primeiros anos, tá bom? Preciso que vocês preencham aqui todos esses campos, tá? Nome, o e-mail, o celular de cada um desses cargos aí dentro da sua empresa. E se tiver algum outro cargo que vai se envolver com o projeto, pode colocar aqui também, pode acrescentar, tá bom? Software House, aqui a gente vai colocar tria, no caso, né? Os três aqui são tria, certo? As três redes. Hã? Perfeito. Então, aqui o software é tria. Pai e mãe do projeto. Vamos entender o que é pai e mãe do projeto. Natural, como nós acabamos de ver aí, a nossa forma, né? Tem 4 pessoas aqui na sala envolvidas. É muito importante que vocês tenham uma equipe, né, envolvida no processo. Mas é mais importante ainda definir quem vai ser o pai ou a mãe desse projeto. Porque nós temos que cumprir prazos para o lançamento e eu preciso ter alguém que seja o meu ponto focal. Vou tratar tudo sobre o programa com esta pessoa. É quem vai fazer os corres, tá? É quem vai falar com o marketing, é quem vai falar com o TI, é quem vai falar com a Trier, é quem vai fazer a coisa acontecer. Então, eu preciso saber quem é o pai e quem é ou a mãe do projeto. Quem é o responsável por esse filho, tá? E quando eu falo filho, é porque é filho mesmo. Todo mundo aqui tem filho? Não. Não? Bom, quem não tem filho é filho, então sabe. Olha, gente, cuidar de filho não é fácil, principalmente quando ele nasce, quando ele começa, quando ele está ali no princípio de vida, tá? E eu faço sempre essa comparação, que um programa de fidelidade é como um filho, você precisa estar o tempo todo de olho, não é lançar e deixar a Deus dará, tá? Para um programa de fidelização ter sucesso, você precisa o tempo inteiro olhar, perceber os sinais, sabe? Ver se não está ficando doente, ver se está precisando alimentar, se está precisando trocar fralda, enfim, é atenção total. Tanto até o lançamento como depois do lançamento, principalmente depois do lançamento. Então, realmente é assumir um papel de pai ou um papel de mãe, tá bom? Então, eu preciso que vocês definam quem vai ser essa pessoa que vai cuidar do projeto, que vai acompanhar os indicadores, que vai manter contato comigo. E os programas que eu tenho mais, os melhores indicadores, que eu tenho mais sucesso aqui na marca, são daqueles que os gestores estão o tempo inteiro em contato comigo, sabe? Às vezes dá um pouco mais de trabalho, porque a gente tem que dar uma atenção maior, mas é o que funciona. Quando existe ali uma preocupação, um cuidado, quando pergunta, quando questiona, eu vejo, quando eu olho no bunker, falo, são os melhores indicadores. Então, tem que ter esse olhar.
Preciso que vocês definam também o nome do programa, tá? É muito comum ter um nome, como, por exemplo, Pão de Açúcar tem o Cliente Mais, o Carrefour tem o programa Meu Carrefour, Clube Extra, Clube Dia, enfim. É legal você ter um nome do programa, porque a ideia é que você desenvolva toda uma identidade visual deste programa. E também porque em drogaria a gente evita a palavra fidelidade. Então, vai falar programa fidelidade. A gente evita a palavra fidelidade por conta da Anvisa, né, que ela não aprova programas de incentivo à compra de medicamento, e a palavra programa fidelidade pode dar essa conotação de que você está incentivando o cliente a comprar medicamento. A gente costuma usar como nomes sugestivos algo relacionado a descontos, porque descontos são permitidos, né? E a gente vai trabalhar com esse formato de programa, é um programa de descontos acumulativos, ou chamado cashback. Então, evitem usar a palavra fidelidade na loja. É programa de desconto, programa de cashback, programa de crédito, programa de benefícios, programa de vantagens. Então, tenta... Até vantagens eu não costumo usar muito em drogaria, tá? Eu uso mais em outros segmentos. Drogaria mais ou desconto, ou cashback, ou créditos acumulados, tá bom? E aí, o nome do programa, você pode pensar no nome criativo aí, e um nome objetivo, que o próprio nome, ele já dê a entender para o cliente o que você está propondo ali, tá? Então, uma das coisas que nós vamos fazer é montar o script de atendimento. Como que o seu atendente vai falar com o cliente, abordar o cliente para cadastrá-lo no programa. E aí, a gente usa muito a abordagem, você já participa do programa, e aí fala-se o nome do programa. É diferente de você falar, quer fazer o seu cadastro? O cadastro o cliente não quer fazer, nenhum cliente quer fazer, nenhum consumidor gosta de cadastro. Então, nós vamos passar todas essas orientações no treinamento. Então, como que se aborda um cliente? A gente aborda o cliente falando, Gabriela, você já está participando do... E aí é falar do nome. Então, pensem num nome que já capta a atenção do cliente. Tá? Por exemplo, você já participa do programa Mais Vantagens? Você já participa do programa Descontos Nossa Farma? Você participa do programa Seu Dinheiro de Volta? Enfim, algum nome que ele em si já chame a atenção do cliente, tá? Vou dar só um exemplo para vocês. Uma vez eu lancei uma rede grande de drogarias, e eles estavam numa região de periferia, tá? O público deles era público D, E, era um público de mais baixa renda. E eles tiveram uma super sacada, porque eles usaram o nome pro projeto, que chamava Descontão, bem popular, né? Então, você tem que ter essa visão também, assim, o que é a cara do meu público, né? Não sei onde estão as lojas de vocês, então, tem que ter essa atenção. Eu não colocaria este nome num programa, numa drogaria em região de alta renda, tá? Mas, para o público deles, caiu muito bem esse nome. O nome era Descontão. Então, a equipe, quando o cliente ia comprar, a equipe falava assim, você já participa do programa Descontão? Pronto, não precisava falar mais nada. O próprio cliente já... Não, mas eu quero participar. Então, pensem num nome que seja estratégico, que seja chamativo, que atraia a atenção do consumidor, tá? E que favoreça a sua identidade visual. Colocar um nome muito comprido é ruim para a identidade visual e também para a abordagem do cliente. Por exemplo, você participa do clube de vantagens e descontos da Nossa Farma? É um nome muito longo. O próprio funcionário, ele acaba não usando a abordagem proposta, porque fica tão comprido. Então, tenham esses insights em mente antes de vocês definirem o nome. Total de lojas, coloquem para mim quantas lojas vocês têm. E aqui nós vamos precisar de algumas informações para fazer comparativos, né? O objetivo de um programa como este é trazer resultados. Então, é importante a gente ter esses dados para depois a gente mensurar se a gente está chegando aí no alvo, no objetivo, que é melhorar esses resultados.
coloquem para mim o tempo de vida da rede, quantos anos vocês têm as lojas funcionando, ticket médio, se você tem várias lojas e o ticket médio é muito diferente, né? Uma é 30, na outra é 70, então coloque aqui por loja. Se é uma média que não oscila tanto, pode colocar só o ticket médio geral. O faturamento anual, então pegue o faturamento do último ano e quantidade média de transações mensais. Então, quantas operações hoje, né, a sua loja faz por mês? Então, operações mês é quantas vendas, quantas transações passam nos seus caixas, tá bom? Até aqui alguma dúvida? Posso dar continuidade? Ok. Pode continuar. Beleza. O modelo de programa que nós vamos usar é o programa, como eu te falei, cashback, né? Que é o desconto para a próxima compra. Então, tudo que o cliente compra gera um cashback, um percentual do valor da compra retorna como cashback e ele vai usar numa próxima compra na loja. Não é nesta compra que ele vai ter o benefício, é sempre na próxima, tá? É um modelo dúvida, hoje... Karina. Pode falar. Desculpa. Ele vai poder usar na próxima compra. Mas ele pode fazer no mesmo dia, na mesma hora, essa próxima compra? Isso vai ser definido por vocês, tá? Mas tá aqui, olha, eu proponho, porque qual é o objetivo? Aqui a gente traz a nossa proposta de acordo com a nossa experiência no mercado, tá? Então, a minha proposta é que seja no dia seguinte. Então, Certo. tudo que ele ganha de cashback hoje fica liberado para ele resgatar somente a partir do dia seguinte, tá? Perfeito. Por que eu ainda dou a opção de vocês decidirem se vai ser no dia seguinte ou no mesmo dia? Por exemplo, comprou de manhã, depois ele vem uma hora depois fazer uma segunda compra. Ele pode já usar o cashback daquela anterior? Então, sistemicamente, tem como fazer isso. Nós não indicamos por quê? Porque te dá mais... Se você deixar para o dia seguinte, primeiro que você realmente induz o cliente a voltar e não a dividir uma compra de alto valor, um exemplo, né? Às vezes a pessoa vai comprar um medicamento de alto valor, então faz uma compra aqui e com o cashback dessa compra o restante das coisas. Em drogaria isso não acontece muito, mas a gente evita situações como essa. E também porque a gente tem tempo de qualquer ajuste. Vamos supor que um atendente fez a operação errada na hora que lançou a venda, ou colocou, de repente, o CPF do cliente errado, enfim, qualquer coisa que você precisa ajustar, você tem aquele tempo ali para fazer o ajuste antes que aconteça o resgate, tá bom? Mas, por que eu ainda dou a opção de, se vocês decidirem fazer no mesmo dia? Porque é aquilo que eu falei, você tem que ter o conhecimento do teu público. Karina, eu estou numa região que os clientes não entendem, não vão compreender, vai me trazer problema se eu não deixar resgatar no mesmo dia. Se você quer correr o risco, você acha melhor correr o risco de liberar no mesmo dia do que enfrentar qualquer mal-estar com o cliente, então você tem essa opção de deixar no mesmo dia, tá? Não, eu quero uma estratégia bem agressiva do cliente poder usar no mesmo dia. Ok, é uma escolha sua, mas a nossa indicação é que seja no dia seguinte. Beleza? Obrigada. Então, voltando aqui ao modelo cashback, o identificador-chave é CPF, tá? Então, nenhuma operação acontece se não for identificando o cliente pelo CPF. O CPF é o único dado seguro, confiável, único, que não tem como ter erro. Tá? Se você usar RG não é nacional, é estadual, então você corre o risco de ter duas pessoas com o mesmo RG. O nome também, existe um monte de como que fala? O nome, homônimos, né? Que nomes iguais. Telefone, as pessoas mudam de telefone. Então, o código identificador-chave é o CPF. E aqui eu preciso que vocês definam o investimento que vocês vão fazer neste programa, neste benefício, tá? Então, o cliente vai fazer uma compra, quanto por cento vocês vão dedicar para o cashback? O que nós indicamos, né? O que hoje se pratica no mercado, no cenário de drogarias? De 1 a 3%.
tá? Então, de 1 a 3% é o que nós indicamos hoje no cenário de drogaria. Karina, é impossível dar 3%. Nenhuma drogaria tem margem de 3% para dar de cashback. Eu entendo isso, tá? Mas por que a gente sugere 3%? Porque existe um estudo já no cenário de cashback que o máximo, né, na maturidade do projeto, o máximo que existe de resgate é 50% do valor gerado. Então, de todo o cashback que é gerado, geralmente, o máximo que se alcança é 50% de resgate. Porque tem clientes que deixam o cashback expirar e acabam não utilizando dentro do prazo, tá? Alguns esquecem. Enfim, acaba que... Eu não estou falando que 50% dos clientes resgatam, mas é 50% do valor gerado de cashback é resgatado. Ou seja, se você der 1% de cashback, na verdade, financeiramente, o que está saindo de investimento? 0,5%. Isso na maturidade do projeto, quando o projeto já estiver maduro. Se você der 2%, na prática, o que está saindo de investimento, né, do seu projeto? 2%, 1%. Se você estiver dando 2%, vai estar saindo 1%. E se você der 3%, na verdade, você está investindo 1,5% do valor do seu faturamento. Entendeu? O seu faturamento das vendas fidelizadas, ok? Porque a gente sabe que vão ter vendas fidelizadas e vendas não fidelizadas. Isso é normal acontecer. Então, eu preciso que vocês pensem, né, em qual percentual vocês vão dar e apresentem nesse documento, porque a gente tem que parametrizar o sistema com esse percentual. Ficou claro aqui para vocês essa parte do cashback, de que só 50% é resgatado? Querem tirar alguma dúvida? Karina, essa porcentagem de cashback aí, se eu mudo ela rápido ou eu tenho um prazo para me mudar? Um exemplo, eu coloco 1% hoje, amanhã eu quero colocar 2%. Eu tenho que obedecer algum tempo ou eu mudo a hora que eu quiser? Então, é aquilo que eu falei no comecinho. Essas regras que nós vamos estabelecer aqui são regras que a gente sugere você manter estável pelo menos o primeiro ou segundo ano do projeto, para não trazer insegurança para o consumidor. Porque imagina que ele compra hoje o medicamento dele e ele ganha X% de cashback, né? Ele sabe que ele vai ter um valor X, e aí no mês que vem ele vai e já não é mais aquilo que ele ganha. Então, se tiver que ter alguma alteração nos primeiros anos, a minha sugestão é que essa alteração seja para mais, não para menos, porque aí o cliente, se ele se surpreender, vai ser positivamente e não se frustrar aí no seu programa. Então, começar com 3%, para depois de 2 meses mudar para 1%, é péssimo, traz uma conotação muito negativa de não seriedade, de desonestidade, então não indico, tá? Agora, se você falar, Karina, vou começar com 1%, porque depois, se for o caso, eu mudo para 2%, ok. A verdade é que durante os primeiros meses do programa, até ele ter uma maturidade, você não tem nem subsídio para tomar uma decisão, porque o projeto começa a crescer e vai chegando num índice de fidelização que a nossa meta, o nosso objetivo é fidelizar entre 70% a 80% das vendas. Mas vocês vão ver que no começo não é assim, né? E até que os clientes realmente comecem a engajar na mecânica de comprar e resgatar, você ainda não tem um cenário completamente fechado para tomar uma decisão de mudança de cashback, tá? Então, pensem em algo aqui, na hora que vocês forem definir, algo que vocês possam manter, pelo menos, no primeiro ano do projeto. Vamos falar assim, um percentual que vocês saibam que vocês podem manter até o final do primeiro ano de projeto. Beleza? Tá. Muito bem. Aí, nós temos aqui algumas possibilidades de variáveis, tá? Para dar cashback extra. Então, hoje, quais são os percentuais, as possibilidades de variáveis? Por produto específico. Então, Karina, eu quero, este mês, dar um percentual maior
nessa vitamina, nesse suplemento vitamínico. Eu vou fazer uma baita divulgação no meu Instagram, eu vou colocar no nosso tabloide, eu vou colocar uma propaganda aqui na loja, que esse produto, como eu tenho uma margem maior nele, eu consegui uma negociação especial, então nesse produto eu quero dar 5% a mais de cashback. Dá para fazer isso. Vocês vão poder configurar na plataforma para aquele código de produto dar um percentual maior. Outra possibilidade de variável, forma de pagamento. Quero incentivar o pagamento com Pix. Então, na forma de pagamento Pix, o cliente ganha o dobro de cashback. 1% a mais de cashback. É possível também, tá bom? Outra possibilidade de configuração na plataforma, cashback extra para aniversariante. E aniversariante pode ser aniversariante do dia, da semana ou do mês. Então, no dia do aniversário, o cliente ganha um cashback maior. Ou se ele comprar durante a semana do aniversário, ele ganha um cashback maior. Ou se ele comprar durante o mês do aniversário, todas as compras do mês de aniversário, ele ganha um cashback maior. Então, tem essas 3 possibilidades. Se for usar o cashback de aniversariante, sugiro por mês, tá? Porque é mais fácil das pessoas entenderem. No dia, vamos combinar que ninguém no dia do aniversário quer pensar em comprar remédio, né? Então, não indico. Por semana, causa confusão, porque a semana do aniversário começa quando? A partir do dia do aniversário ou a partir de domingo, que é quando começa a semana? Então, o mais fácil para a compreensão de todos é no mês. Todas as compras no mês do aniversário ganham um cashback extra, tá? E a outra possibilidade variável é a melhor idade. Então, Karina, eu quero fazer aqui uma estratégia forte com melhor idade, porque é um público, para mim, muito rentável, e eu quero incentivar esses clientes a comprarem. Então, é possível dar um cashback extra para pessoas com mais de 60 anos. Então, essas são as possibilidades, e aí vocês precisam colocar aqui, né, ao lado, qual vocês vão usar e qual vai ser a sua regra. Vai ser 1% a mais, 2% a mais, ou vai ser simplesmente cashback em dobro, tá? Coloquem aqui para mim, se forem usar. Validade. Vamos falar de validade cashback. Hoje, está sendo uma tendência cada vez maior e mais estratégico no cenário de cashback, você dá cashbacks mais agressivos, porém com uma validade mais curta, tá? E como todos vocês aqui são drogaria, e drogaria é um produto de consumo aí frequente, né? Todo mundo precisa ir pelo menos uma vez por mês estar numa loja, numa drogaria. Então, 30 dias é uma indicação que a gente faz, tá? Agora, lógico que se você quiser trabalhar com um período maior, de 60, 90 dias de validade, pode. Mas a nossa recomendação é você trazer o cliente o quanto antes. Então, se ele todo mês precisa estar numa drogaria, por que não na sua drogaria? Então, quando você coloca o crédito com validade para 30 dias, você traz aí esse senso de urgência para esse cliente voltar. Então, não quero que ele volte daqui 40, 60, 90 dias. Quero que ele volte antes de 30 dias. Então, a minha indicação para vocês, quanto maior o cashback, com menor prazo de validade, mais interessante. Tá bom? Liberação do benefício, já falamos, né? Dia seguinte ou no mesmo dia. E valor mínimo para resgate. Então, é possível no sistema configurar um valor mínimo para resgate. Por exemplo, o cliente tem que ter pelo menos R$2 de cashbacks acumulados para poder resgatar. É possível fazer isso. Porém, a gente está trabalhando aqui num cenário, né, neste formato que eu mandei para vocês, no cenário de validade de 30 dias. Então, se for trabalhar com validade de 30 dias, a minha indicação é que não tenha valor mínimo. Porque se de repente a pessoa não chega naquele valor mínimo de cashback, tá? Vamos fazer aqui um exercício.
Vamos supor que o ticket médio da sua loja seja R$50, tá? R$50. E vamos supor que você decida dar 2%. A pessoa fez uma compra de R$50, ela ganhou R$1 de cashback, certo? Se você coloca um valor mínimo e ela volta para a sua loja dentro de 30 dias, né? E ela só tem R$1, ela não vai conseguir utilizar esse cashback. E aí, quando ela volta de novo para fazer a utilização, já venceu, já expirou o cashback dela. Então, quando o cliente ele não consegue usar o benefício, ele perde o engajamento no seu programa. Então, a gente precisa... Qual que é o segredo do cashback? É proporcionar essa experiência do cliente ganhar realmente o desconto dele. Porque é essa experiência que vai fazer com que ele se engaje no seu programa e crie esse ciclo de vou voltar para comprar, porque eu tenho um desconto lá acumulado, o cashback, e aí ele volta para comprar, ganha novamente o cashback que para ele usar, ele volta para comprar novamente. Então, esse ciclo ele se cria a partir do momento que o cliente tem a experiência de usar o primeiro cashback dele, tá? Então, se você for estabelecer um valor mínimo para resgate, é importante você pensar na validade do crédito ser maior. Se a gente vai trabalhar com a validade de 30 dias, sugiro que não coloque valor mínimo. Entendeu? Deu para captar aí? Muito bem. Vamos falar agora de limitação para resgate, tá? Essa aqui é uma regra que geralmente causa bastante confusão. Então, se vocês não entenderem o que eu falar, se eu não for clara, pode perguntar. Qual que é o objetivo do cashback? É fazer com que o cliente volte para fazer a próxima compra. Mas nós não queremos que o cliente resgate o cashback e saia da sua loja sem pagar nada. Então, a limitação de resgate, ela tem 2 objetivos. Primeiro, garantir as suas margens. Garantir que sempre que o cliente for à loja e usar o cashback, usar o desconto acumulado, ainda assim exista a entrada de valores no seu caixa. Então, a gente limita para que ele possa resgatar o cashback desde que não ultrapasse a 50% do valor da compra. Por que isso é importante também? Porque se o cliente sai da sua loja sem pagar nada, né? Então vamos criar aqui um cenário hipotético. O cliente fez uma compra de alto valor lá, gastou R$500 lá num produto de alto custo e ele tem R$10 de cashback acumulado, tá? Ou ele fez várias compras e acumulou R$10 de cashback. Ele pode chegar na minha loja, pegar ali um produto de R$10 e sair sem pagar? Sistemicamente pode, mas é interessante para nós? Não. Não pela sua lucratividade, sua rentabilidade, e também não é interessante porque se ele não pagar nada, automaticamente não vai gerar um novo cashback. E eu encerro esse ciclo de recompra do cliente. Se eu limito o resgate, primeiro, eu forço compras maiores. Então, o cliente tem R$10 de cashback. Ele quer usar os R$10, o que ele tem que fazer? Ele tem que comprar R$20 em produto. Entendeu? Então, ele pode resgatar todo o cashback, mas ele tem que, então, comprar o dobro do valor. Então, eu incentivo compras de valores mais altos. E o segundo ponto é que, como ele vai pagar metade com cashback, metade com dinheiro, com cartão, sobre esse valor que ele paga, gera-se um novo cashback, que é o que vai estimular esse cliente a voltar e fazer uma próxima compra. Tá bom? Então, a limitação de resgate aqui de 50% é 50% do valor da compra, não é 50% do cashback. Se ele tiver R$30 de cashback, ele pode usar os 30? Pode, mas ele vai ter que gastar 60 na loja. Entenderam? Ok? Até aí? Tudo ok. Tá. Uma coisa que é importante vocês saberem, o cashback, ele nunca é para ser usado
para o cliente é um desconto, mas para nós ele não pode ser visto como um desconto. O objetivo do cashback é impulsionar vendas de ticket médio maior, tá? E isso é o que a gente vivencia no dia a dia aqui na marca. Vocês vão ter um relatório chamado Índice de Performance de Ticket Médio. Vocês vão perceber os pulos de ticket médio que dá quando o cliente tem cashback. Então, nós vamos ter o ticket médio dos clientes avulsos, que são os clientes que não participam do programa, eventualmente tem aqueles que não querem participar. Nós vamos ter o ticket médio. Por que a gente tem isso? Porque a Trier manda para nós essas vendas também, tá? Mesmo as vendas não identificadas no sistema, justamente para a gente poder mostrar esses indicadores para vocês. Então, vai ter o ticket médio das vendas avulsas, que são dos que não participam do programa, o ticket médio dos clientes que participam do programa e o ticket médio dos clientes que resgatam. Então, as compras onde não há resgate e as compras onde há resgate. E vocês vão perceber que o ticket médio das compras com resgate é surpreendentemente maior quando as estratégias que nós vamos ensinar aqui para vocês, né, inclusive no treinamento para os colaboradores, quando essas técnicas são aplicadas, vocês percebem o ticket médio maior. E é um indicador que vocês vão ouvir bastante a gente falar, é o VVR, venda vinculada ao resgate, tá? As vendas vinculadas ao resgate, elas mostram, assim, um ganho, um sobressalto muito interessante de 700 a 1.000, 1.200% de aumento no ticket médio. Ou seja, o cliente resgata R$1, para cada real resgatado, ele gasta 7 a 12 a mais do que o que ele resgatou. Não é somente 50%, como a gente propõe aqui na regra, tá? E por isso é interessante o incentivo ao resgate. Quanto mais resgates você tiver, mais chance de você ter vendas com um valor vinculado ao resgate positivo, tá bom? Depois, o que nós precisamos definir aqui, é importante vocês entenderem. Crediário, naquele sentido de, não são todas as empresas que têm, mas alguns têm, que o cliente paga 30 dias depois, né, o chamado fiado. Convênios com parceiros, que são funcionários de outras empresas que compram e são descontados em folha, né? Algumas drogarias têm essas parcerias com empresas, com indústrias. Convênios de plano de saúde, convênios do funcionário da própria drogaria, né? Que pegam o medicamento para ser descontado em folha. Cartão próprio, PBM, farmácia popular, tudo isso, todas essas compras geram cashback também. Mas, Karina, não compensa para mim dar cashback de farmácia popular. Ok, se você não quer dar cashback de farmácia popular, essa venda tem que vir como forma de pagamento farmácia popular. Ou seja, se na forma de pagamento não tiver uma identificação de que é essa venda diferenciada, não tem como bloquear o ganho do cashback, tá? Então, eu não sei como que vocês têm aí as formas de pagamento, cartão, dinheiro, Pix. Se você falar, Karina, não quero que farmácia popular gere cashback. Então, essa compra tem que vir com uma forma de pagamento específica, para que eu possa bloquear o cashback dessa compra, tá? Mas, já adianto para vocês que, no geral, as drogarias dão cashback de todas as compras, porque, como eu falei, quando esse cliente vem e resgata, ele acaba gastando muito mais, então acaba compensando ele dar o cashback mesmo desses produtos, tá bom? Então, você pode definir aí se vai querer restringir cashback de alguma venda através de formas de pagamento. Outra coisa que eu preciso que vocês definam é se o funcionário pode participar do programa Fidelidade. Então, vocês coloquem aqui sim ou não, né? Quais são os impactos de funcionário participar? Toda decisão aí vai ter o ponto positivo e o ponto negativo, tá? Ponto positivo, o funcionário se sente considerado, se sente visto nesse processo como um cliente importante também, então eles ficam felizes de poderem ter esse benefício. Ponto negativo, que incita mais possibilidade de fraude.
Então, a dona Maria veio aqui, comprou, mas ela não participa do programa, não quer participar, jogo essa venda no meu CPF. Então, existe um risco maior de tentativas de fraude, embora nós damos algumas soluções para isso para vocês também, tá? Então, geralmente, o que eu sugiro? Se você já tem algum plano diferenciado para funcionário, aqui o funcionário já tem um desconto maior do que o cliente, aqui o funcionário compra sempre fiado para pagar 30 dias depois, enfim, você já tem um benefício, então eu sugiro que os funcionários não participem. Agora, se você não tem nenhum benefício diferenciado para funcionário, eu recomendo que vocês permitam a participação deles para eles não se sentirem, não criarem aí uma rejeição até pelo programa. Pô, eu trabalho aqui, eu compro aqui e eu não vou ganhar o benefício que os clientes ganham. Então, ponderem isso aí. O que você oferece hoje para o seu funcionário e se o que você oferece é mais vantajoso do que o do programa, tá bom? Vocês estão comigo aí? Vou pedir para... Como não está aparecendo mais ninguém aqui para mim na telinha, vou pedir para vocês confirmarem se estão me ouvindo ainda. Tudo certo. Ok. Tudo certo. Maravilha. Tudo certo. Então, vamos falar um pouquinho agora de antifraude, né? Uma coisa que é comum, tá? E não tem como fugir, é da tentativa de fraude. Todo o programa Fidelidade, não importa segmento, plataforma, empresa, sempre vai existir ali os espertinhos que vão tentar, de alguma forma, se beneficiar de um programa como um programa de cashback ou de pontos, seja lá qual for, tá? O que hoje a marca oferece para vocês de segurança, de tranquilidade em relação a isso? Primeiro, a possibilidade de você bloquear a participação de funcionários, tá? Então, você vai entrar no cadastro desses funcionários e bloquear. Mas, às vezes, acontece, o funcionário não participa, mas ele cadastra a mãe, o pai, o namorado, e aí começa a lançar vendas de outros clientes nesse CPF. Para você não ter prejuízo, o sistema, ele bloqueia a partir de uma quantidade X de compras, tá? Então, vamos lá. Vocês vão precisar definir, embora eu já tenha colocado aqui a sugestão, se vocês acharem que isso não faz sentido para a loja de vocês, vocês podem mudar. Mas o que geralmente a gente usa? O cliente fazer até 2 compras por dia, nós entendemos que é normal. Por quê? Às vezes acontece de um filho estar doente, compra um medicamento de manhã, ele não responde bem, eu volto para comprar um novo medicamento. Acontece, não acontece? Um cliente 2 vezes no dia na loja? Às vezes acontece porque é funcionário ali que trabalha próximo, na região, né? Está numa região comercial, e a pessoa vai de manhã, compra uma água, vai na hora do almoço, compra um chiclete, ou compra um remédio, então podem ter 2 compras por dia. Então, nós entendemos que até 2 compras por dia está dentro da normalidade. Então, o cashback gerado por essas compras ficam liberados para resgatar no dia seguinte. Se essa pessoa fizer mais do que 2, fez a terceira compra, essa terceira compra fica bloqueada para resgate. Então, gera o cashback normal, mas se essa pessoa for no dia seguinte resgatar, esse terceiro cashback não vai estar liberado para resgate. Tá? E vocês vão ter um relatório onde vocês conseguem visualizar. Karina, mas esse cliente que veio pela terceira vez é realmente um cliente que compra muito. Eu vou pedir só um minutinho, gente. Que tá tocando... não. Pensei que era uma urgência. Então, me perdi aqui. Então, às vezes acontece, um cliente realmente compra muito. Um senhor que vem 2, 3 vezes mesmo na loja e ele compra medicamentos de alto custo. É um cliente relevante para mim. Você vai conseguir entrar no relatório de antifraude, clicar no nome desse cliente e desbloquear o valor que estava bloqueado, tá bom? Então, o objetivo do antifraude é te proteger do prejuízo, não é constranger o cliente, é só te resguardar. Aí você fala, Karina, mas 2 vezes por dia é raro acontecer. Acontece, mas é raro. Então, nós temos uma segunda regra que é por mês.
Então, o que a gente entende? Que o cliente ele pode fazer 2 compras por dia, esporadicamente, assim como pode ter cliente que faz uma compra só, mas ele vai todo dia na loja, que é aquele caso que eu falei de funcionário, né? Pessoas que trabalham ali próximo, toda hora do almoço vai lá e compra um chocolate, ou um refrigerante, ou uma bala, ou um remédio, enfim. Então, se o cliente não ficar bloqueado na regra do dia, ele pode, de repente, ficar bloqueado na regra do mês. Passou de 20 compras no mês, então a 21ª em diante fica bloqueado. E segue o mesmo conceito. Você tem um relatório para olhar e desbloquear, tá? Desbloquear aquilo que você entende que está dentro da normalidade, que é realmente um cliente, e quando você identificar que, opa, isso aqui não reconhece esse cliente, aí você tem como olhar qual foi a frequência, né? Passou de 20 compras, mas como que foi? Foram todas as 20 compras no dia 10 de março. Opa, no único dia o cliente fez 20 compras, então aí a gente já identificou uma tentativa de fraude, e aí você vai ter a possibilidade de tratar esse caso, você vai ter a possibilidade de bloquear esse cliente, esse CPF definitivamente, para que ele não gere mais cashback. Então, você tem toda essa tranquilidade, essa segurança. Preciso que vocês confirmem se vai manter essa regra pode ser mudada também, é lógico, né? Às vezes tem lojas que passa 2 meses, em 3 meses ninguém é bloqueado. Então é porque a regra está muito solta para o cenário daquela loja. E às vezes acontece que já na primeira semana tem 30 clientes bloqueados. Opa, é outro cenário então. Então é realmente uma loja que tem um alto fluxo e uma frequência muito recorrente de clientes. Então talvez precise dar uma liberada maior nessa regra. Então, vocês vão poder mexer nessa regra aí no decorrer do tempo. Essa não tem problema alterar, porque o cliente não fica a par disso, tá? Então, definam essa regra e quem vai ficar responsável em liberar as vendas bloqueadas. Olhar esse relatório e desbloquear quem precisa ser desbloqueado. Porque o antifraude, eu costumo dizer assim, ele bloqueia 2 personagens. O antifraude vai bloquear ou o ladrão, né, quem está tentando te fraudar, ou ele vai bloquear o seu principal cliente. Porque imagina um cliente que tem 20 compras no mês. É um cliente de altíssimo potencial. E você não vai querer um cliente desse insatisfeito porque chegou na loja e não pôde resgatar o cashback. Então, é importante ficar de olho aí, vem o papel do pai, né, da mãe do projeto, de ficar de olho nesse relatório para liberar os clientes que são realmente fiéis. Então, nossa sugestão é que esse relatório seja analisado semanalmente e sejam feitos os devidos desbloqueios, tá bom? No comecinho, assim, do projeto, nas primeiras semanas, eu até sugiro que olhe com uma frequência maior do que a semanal, para ter certeza de que a regra que nós estabelecemos está adequada aí para o teu cenário, aí para a tua realidade, tá? Vendas de delivery, tá? Sistemicamente, elas podem gerar créditos, podem ser resgatados normalmente, tá? Mas essa é uma decisão de vocês também. A nossa indicação é que sim, que você gere cashback e também permita o resgate nas compras de delivery. Mas é uma decisão de vocês, então vocês marquem aqui para mim se vão ou não liberar para delivery esse benefício. Até aqui tudo bem? Ok. Tá bom. Tudo bem. Cadastro de cliente. Esse é um ponto muito importante da gente falar, porque nós temos agora, né, de 2 anos para cá, a LGPD vigorando aí, que fala sobre proteção de dados pessoais. Né? Todos aqui sabem o que é LGPD, está a par desse assunto, ou preciso que eu explique? Sabemos. Ok. Hoje, qual que é o cenário da LGPD? Você ter o consentimento do cliente para tratar os dados pessoais dele. Tá? O que nós oferecemos de recurso aí para que você possa ter esse consentimento? É o envio do token que registra no sistema que o cliente deu ali o de acordo dele para você ter os dados pessoais, tá?
Para você ter esse recurso, a gente precisa parametrizar no sistema, porque eu tenho hoje clientes que usam o sistema de envio de token para confirmar a participação dele no programa, e eu tenho clientes que não usam. Essa decisão é totalmente de vocês. É algo para vocês definirem internamente, com o jurídico de vocês, se vão usar, se não vão usar, tá bom? Quais são os impactos positivos e negativos? Fazer o disparo de token é positivo, porque você tem ali a segurança de que numa fiscalização ou num caso judicial, você tem como comprovar que aquele consumidor autorizou você a tratar os dados pessoais dele. E um outro ponto muito positivo, quando você faz o disparo de token, ele é feito por SMS. Então, você garante que o celular que o cliente informou na hora de fazer o cadastro é um celular válido, é o celular dele mesmo. Então, a marca trabalha há mais de 26 anos, né, no mercado, e por muito tempo nós tínhamos dificuldade com isso, porque às vezes a gente ia fazer uma ação e mais da metade dos cadastros lá não tinha um telefone válido. Eram telefones aleatórios, inventados pelo funcionário, colocou qualquer coisa ali. E quando nós implantamos o sistema de envio de token, nós começamos a trabalhar com bases 99% fidedignas. Todos os telefones ali, quase todos os telefones ali, eram telefones realmente válidos e do próprio cliente. Então, torna as ações de relacionamento, de campanhas, muito mais efetivas, porque a gente está, de fato, falando com o dono do cadastro, dono do CPF, tá? Então, esses são os pontos positivos de você fazer o envio do token. Garantia de um cadastro real, correto, verdadeiro, e a segurança jurídica. Quais são os pontos negativos de se trabalhar com isso? O processo de cadastro se torna um pouco mais burocrático, porque você envia o token, o cliente tem que estar com o celular. Se ele não tiver com o celular na mão, ele não pode ser cadastrado, porque ele não vai receber o código, né, o token. E você tem o custo do disparo do SMS, tá? O custo do disparo do SMS hoje está em torno de 13 centavos. Então, é um custo baixo, né, pela segurança que você tem, mas não deixa de ser um custo. Então, preciso que vocês definam aqui, acabou faltando aqui o sim ou não, vocês me coloquem aqui se sim ou não, se vão usar o token. Se vocês definirem por usar o token, você precisa me fornecer a política de privacidade de dados da empresa de vocês, que é um documento institucional, né? É como você trata dados pessoais de uma forma geral. Então, você vai ter que falar com o seu advogado para fornecer esse documento de privacidade de dados. Então, marquem aí para mim se vocês vão usar esse recurso. Canais de cadastro. Nós temos 3 possibilidades de canais de cadastro. O cadastro feito no sistema da Trier, tanto no caixa como no balcão, tá? E o totem, que é um recurso que a marca fornece, caso você, eu não sei qual é o tamanho da sua loja, mas vamos supor que você tenha aí uma mega loja e você queira colocar no meio da loja um totem para o cliente se autocadastrar. Então, existe esse recurso, a gente fornece um link, uma página, né, uma URL, uma página da internet, onde o cliente, ele mesmo entra, ele mesmo faz o cadastro dele, ele mesmo vê as ofertas que tem ali no ticket. Então, existe esse recurso. Como a gente tem que gerar o link, então eu preciso que vocês me pontuem se vocês vão usar esse recurso sim ou não, e se vão querer fazer o cadastro no balcão, com certeza, aqui já podia até estar com sim, e no caixa vocês que definem, né? Eu tenho empresas em que já foi por definição aí de diretoria não poder fazer cadastro no caixa, nem abre essa opção da Trier no caixa. E eu tenho outros que abrem essa possibilidade, né? Lógico que a nossa indicação sempre é só fazer cadastro no caixa se não tiver fila, tá? Nunca, em hipótese alguma, parar a fila para fazer cadastro. Então, vocês marquem para mim aqui em quais canais vocês vão utilizar, porque isso vai influenciar, inclusive, na montagem do script de atendimento que eu vou montar para vocês. Karina, queria saber se teria a possibilidade desse link que vocês colocam no totem também ir para o site da loja, ou não, ou precisa ser na loja? Não, o site, vocês vão ter um hot site, tá? A gente vai criar o hot site de vocês,
E aí, no próprio hot site, tem um outro botão que é de cadastro. O que nós sugerimos? Que você, no seu site oficial, você coloque um banner do cadastro no nosso programa de vantagens. A pessoa clica lá e vai direcionar para o hot site que a gente vai montar. Deixa eu mostrar aqui um para vocês. Vocês ainda conseguem ver minha tela? Sim. Eu estou abrindo aqui do programa Kings Fidelidade, tá? Então, ó, esse é o hot site que a gente monta para vocês. Deixa eu... Já está no 100%. Então, inclusive, eu vou mandar outros documentos para vocês, inclusive do que vocês precisam preparar aqui de comunicação visual para a gente poder montar o hot site, tá? E aqui um dos botões é o cadastre-se, e aí o cliente consegue ele mesmo fazer o cadastro aqui pelo hot site. Então, você coloca um banner no seu site oficial e quando a pessoa clica lá naquele banner, vai direcionar para este site. Ok? Certo, obrigada. Campos obrigatórios essenciais para o cadastro. Para que você tenha um programa realmente efetivo e uma base de CRM produtiva, nós entendemos que minimamente você precisa desses dados do cliente: nome, CPF, data de nascimento, sexo e o celular, tá? Telefone fixo serve para o cadastro? Não serve, independente de você usar token ou não, porque você não consegue fazer nenhuma comunicação, seja de SMS, seja do WhatsApp, através do telefone fixo. Então, o que nós temos praticado há muitos anos aqui na marca é: tem celular, pode se cadastrar. Não tem celular, não vai se cadastrar. Ah, mas Karina, tem muito idoso que não tem celular. Pode ser o celular do filho, da filha, da mãe, enfim. Mas tem que ser um número de celular válido para ele se cadastrar no programa Fidelidade, tá? Quando nós trabalhamos com a possibilidade de colocar um fixo e não celular, né? Ah, mas vamos deixar só para não criar um mal-estar com o cliente. A ideia é boa, mas na prática não funciona. Os funcionários, a partir do momento que você abre a possibilidade de cadastrar um telefone fixo, os funcionários começam a colocar, às vezes, o telefone da própria loja, só para não ter que perguntar para o cliente qual que é o número do telefone dele. E aí, quando a gente ia analisar a base de dados, 80% dos cadastros eram inválidos, eram inúteis, com, às vezes, um número aleatório ali que não tinha nada a ver com um contato de cliente. Então, a nossa indicação é que esses dados sejam obrigatórios. Sem esses dados, o cadastro não é concluído, logo, ele não participa do programa, não gera cashback. E nós temos o dado essencial, que também pode ser definido, que é aquele dado que é solicitado, mas se o cliente não informar ou não tiver, não vai impedir o cadastro. Então, geralmente, o pessoal pede o e-mail, tá? Neste caso. Karina, o que eu digo para vocês? Até por conta da própria LGPD. Uma das premissas da LGPD é trabalhar com data minimization, ou seja, só peço para o cliente dados extremamente necessários. Se você nunca vai usar e-mail para nada, não peça. Não peça, porque você vai só burocratizar mais o processo de cadastro, tornar mais complexo para os atendentes, mais incômodo para o cliente fornecer esse dado, se ele não vai ter nenhuma utilidade. Que nem endereço, antigamente se pediu o endereço completo do cliente. Para que você precisa do endereço? Você vai fazer algum trabalho de geomarketing, você vai fazer um trabalho de envio de carta. Então, qual o objetivo do endereço? Se não vai utilizar, não vamos solicitar. Tá? Então, isso, inclusive, é premissa da própria lei de proteção de dados. Então, se você não for utilizar e-mail para nada, te sugiro que você tire esse aba aqui, ou escreve do lado, não precisa, tá bom? Agora, se você tem planos de utilizar e-mail, Karina, estou implantando um e-commerce aqui, a gente vai trabalhar forte com os e-mails, ok, então põe aí para ser solicitado na hora do cadastro. Ticket de ofertas. Ticket de ofertas é uma das ferramentas assim mais importantes que a marca oferece para vocês.
que é aquele gatilho de lembrança de produtos para o cliente comprar. Então, ele veio ali buscar o anticoncepcional, né, da esposa, e o ticket de ofertas, ele traz lembrança de produtos do hábito de compra desse cliente ou de produtos para o perfil de compra dele. Quem ele é? É homem? De que idade? É mulher? De que idade? Então, ele traz ali ofertas que são gatilhos. Então, quando você faz a apresentação do ticket de ofertas, você sobe, assim, potencialmente o ticket médio da loja, tá? Quando o ticket é, de fato, apresentado para o cliente. E é uma ferramenta que precisa de gestão. Por quê? Eu preciso definir os produtos de acordo com perfil, sexo, idade e hábito de compra. Então, são ofertas não, né? Produtos, porque você não precisa necessariamente colocar um preço diferenciado. É só o gatilho da lembrança. Então, você precisa pensar nos produtos que você vai colocar no ticket, qual produto para homem, qual produto para mulher, se você quer montar algum grupo de hábito de compra diferenciado. Então, precisa de alguém responsável por fazer essa gestão da oferta. É o departamento de compras que vai fazer, é o departamento de marketing, quem é o pai do projeto, quem vai ficar responsável em pensar nessas ofertas, nesses produtos e cadastrar no bunker, montar esse ticket no bunker, tá? Em que momento o ticket deve ser apresentado para o cliente? É no balcão. Então, vai ser feita a impressão do ticket, para isso você tem que ter as impressoras no balcão. Não adianta a impressora do caixa, porque quando o cliente chegar no caixa, a decisão de compra dele já está praticamente fechada. Não adianta você apresentar ticket de ofertas no caixa, ele tem que ser apresentado no balcão durante o atendimento, tá bom? Então, nós indicamos a compra de uma dessas impressoras aqui para ficar ali no balcão. Você pode, num balcão, ter uma impressora servindo 2 monitores, tá? Então, não precisa ter uma impressora para cada máquina, pode ser uma para cada 2 máquinas, geralmente serve bem. E para integração de sistema, eu preciso saber quem é o responsável pelo TI, né? Embora já esteja ali em cima, eu pedi para colocar lá na primeira tabela, mas eu peço que coloquem aqui também, repitam o nome da software house. E a nossa proposta é que a gente consiga começar os testes de estresse de sistema no dia 15, porque como o lançamento é no dia 28, eu espero que no dia 15 a gente já esteja com o sistema testado na loja de vocês. A gente gosta de submeter aí o sistema a alguns dias de estresse. É deixar rodando o mesmo sistema, só para ver se não vai aparecer nenhum bug, se não vai aparecer algum pop-up do sistema. Nós estamos falando, embora nós somos integrados com a Trier há bastante tempo, a gente tem uma integração bem sólida com a Trier, não é comum, né, as integrações serem tão redondinhas como é com a Trier. Mesmo assim, a gente entende que o sistema é uma caixinha de surpresas, então a gente pede para fazer a instalação do sistema com antecedência e deixar rodando alguns dias para ver se não vai ter nenhum, como se fala? Eu não lembro a palavra que se usa, nenhum conflito, tá? Às vezes conflito com a própria parametrização, às vezes a própria loja mexeu algum parâmetro ali nas configurações que não está deixando o processo ir até o final. Então, é importante a gente prever isso antes do lançamento oficial do programa. E, para quem tem mais de uma loja, preciso que coloque em qual loja vai fazer esse teste, tá? Você vai pegar qual loja para fazer esse teste? Coloque naquela loja que você tem mais limitações. Não adianta colocar o teste numa loja que a conexão de internet é perfeita e que o movimento é baixo. Não, pegue o pior cenário. Pega aquela loja que tem mais fluxo e que tem pior sinal de internet, porque eu preciso testar no pior cenário para garantir a melhor eficiência do programa, tá? Do sistema. Então, marquem para mim qual loja vai ser aplicada os testes. E nós vamos liberar para vocês acessos ao sistema, tá? A nossa sugestão, diretoria 100% de permissão, consegue ver todos os recursos do bunker e de todas as lojas. E para a gerência, porque a gerência da loja vai precisar acompanhar indicadores, vai precisar fazer ali uma manipulação da plataforma
para engajar a equipe, engajar o time. E aí, para a gerência, nós sugerimos uma permissão parcial. Relatórios, alguns relatórios, não todos, consulta de clientes, para que eles consigam ver ali o que o cliente tem de cashback, o que fez de compra, e ver as vendas bloqueadas é uma sugestão, né? Então, se você quiser deixar cada agente responsável por ver ali todos os dias os clientes bloqueados e comunicar vocês para fazer o desbloqueio daqueles clientes que são fiéis, que estão ali com uma quantidade superior de transações, tá? Então, no caso, somente visualização, desbloqueio feito por vocês mesmos. Preciso saber o responsável de marketing, quais os canais de marketing vocês hoje utilizam, se você tem Insta, se você tem Face, se você faz tabloide, se você faz anúncio na TV, na rádio, me fale aqui o que você usa hoje de marketing. E eu preciso que vocês marquem uma reunião com esse responsável para a gente falar sobre os materiais de PDV, tá? Então, a gente sugere você vestir a loja, né, fazer um enxoval de loja para o lançamento do programa. É necessário? É importante, gente, porque quando o seu atendente for convidar o cliente para participar do programa, se ele vê na sua loja essa comunicação, ele se sente mais seguro de fornecer os dados dele. Ele vê que realmente, de fato, existe um programa acontecendo, um benefício sendo divulgado, tá? Então, os materiais que nós sugerimos, testeira de monitor para ficar em cada caixa, em cada máquina, no balcão e no caixa, Wobbler e Stopper pelas prateleiras, né, no meio de loja. Etiquetas de preço 2 é sugestivo para quem vai trabalhar com preço diferenciado mesmo, para os clientes do programa. Mobile de teto, para quem usa mobile de teto, sugiro aproveitar o lançamento para renovar o mobile e colocar móveis do programa. Adesivo de vitrine, para quem tem vitrines grandes aí de vidro, sugiro também o adesivo, porque ele tem uma durabilidade boa. Adesivos de cestas de ofertas, adesivo de fila inteligente, tá? Se tivesse que falar qual é o mínimo que eu indico, mínimo é testeira de monitor e alguns Wobblers ou Stopper espalhados pela loja, tá? Mas é importante isso dar uma empoderada para o próprio atendente poder falar sobre o programa. Ele se sente mais tranquilo. E regras de relacionamento, né? A partir do momento que você lança o programa, você pode, já desde o lançamento, ter uma régua básica rodando de comunicação com esse cliente. O que nós sugerimos? O token, se você for usar as regras aí da LGPD, vai precisar da mensagem de token, o SMS dizendo, ao informar token, você está de acordo com a nossa política de privacidade de dados. Créditos a expirar, então todo cliente que tem crédito expirando dentro de 7 dias ou de 15 dias, enviado um SMS avisando que esse crédito está expirando, é uma das ações que traz mais retorno para a loja, tá? Porque o cliente recebe a mensagem, ele vai se movimentar para não perder o crédito que ele acumulou. Aniversariantes, eu entendo que o mínimo de um relacionamento saudável, né? Quando a gente tem um amigo, uma pessoa importante, o mínimo que a gente faz é dar os parabéns no dia do aniversário, né? Então, entendemos que isso é, assim, básico aí da boa conduta de quem pensa numa estratégia de fidelização, é parabenizar os aniversariantes. E inativos, que é trabalhar clientes que estão sem vir à loja há mais de X dias. Essas são as outras ações que podem ser feitas. Pode ser feita ação de pesquisa de NPS, transacional, que é toda vez que o cliente faz uma compra, dar o parabéns pela compra e avisando o crédito acumulado. Existe a comunicação de resgate, toda vez que o cliente faz um resgate, parabéns porque você hoje usou seu crédito. Existem as campanhas promocionais, né? Enfim, tem muita coisa que dá para fazer de relacionamento e promoção. Mas essas, assim, eu digo assim, qual é o básico? O básico seria começar com uma régua como essa, tá bom? Na parte comercial, imagino que já tenha sido falado, vocês têm acesso completo à plataforma de SMS, inclusive vocês mesmos vão poder
montar campanhas e disparar mensagens de SMS pela plataforma, você só paga o pacote de créditos. Preciso de 1.000 créditos de SMS por mês. Você paga esses créditos e fica liberado para você usar na plataforma como quiser, tá? As básicas a gente deixa já configurado com gatilho, então você não precisa disparar. Fica um gatilho configurado, o próprio sistema todo dia analisa clientes que têm créditos expirando daqui 7 dias, ele vai disparando mensagem. Aniversariante do dia, manda mensagem. Então, isso é automático, você não precisa fazer nada, só precisa definir qual você vai querer. E para o treinamento e lançamento, vou montar para vocês um script, com base em tudo que a gente decidir aqui. Vou montar um script, eu vou precisar que vocês me enviem só o atual. Se você hoje já tem um script padrão que a equipe tem que usar na loja, manda para mim, para que quando eu for montar o script final, eu não fuja daquilo que você já tem pré-estabelecido, tá bom? Eu vou só acrescentar a estratégia do fidelidade. Mas se você não tem nenhum script utilizando atualmente, você coloca que não existe script no momento e deixa comigo que eu vou montar o script de vocês. O lançamento, dia 28/3, é o dia que vai acontecer o treinamento online e todos os colaboradores devem participar, tá? Inclusive os de folga. Então, a maior chance de sucesso no projeto é você ter toda a equipe envolvida nesse lançamento. Até quem não faz necessariamente o atendimento ao cliente, sabe? É importante que eles entendam o conceito desse programa, como funciona. Então, lógico, o treinamento vai acontecer num horário que talvez não dê para todos participarem consecutivamente, mas eles minimamente precisam assistir depois o vídeo do treinamento. Mas no treinamento mesmo, em tempo real, quanto mais pessoas vocês puderem colocar para participar, melhor, tá? A gente vai falar de conceito, a gente vai tratar da abordagem, são pontos, assim, muito importantes que eles precisam estar 100% focados. Então, separar o pessoal numa sala com equipamento, né, de vídeo ali, uma televisão, alguma coisa assim que eles consigam assistir e participar do começo ao fim sem desfocar, sem ter que ficar atendendo o cliente ao mesmo tempo, tá? É muito importante. E eu vou mandar para vocês um documento que é um termo de responsabilidade que a gente recomenda que vocês submetam a assinatura de todo funcionário, onde ele fala quais são as responsabilidades deles frente ao programa Fidelidade e fala também do antifraude, que tentativas de fraude são passíveis de justa causa e processo civil e criminal, tá? Então, isso é uma segurança para você que todos os funcionários assinem, tanto os que já estão trabalhando na sua loja, como os possíveis novos contratados. Que isso se torne, né, uma cultura no RH de vocês. Então, assim como ele preenche documentos lá, o contrato de trabalho, que ele assine também o termo de responsabilidade antifraude do programa Fidelidade. Certo? Okay. E é isso, gente. Finalizamos. Muita coisa, né? Bastante. Porém bem sistematizado, tranquilo. Oi? Porém, está bem sistematizado, né? Está bem claro. Ficou claro, Renato? Que Karina, bom. eu tenho uma dúvida. Quando o cliente faz a compra, ele vai ganhar o cashback naquela compra. E se ele fizer uma devolução, uma troca por outro produto, como é que funciona o sistema? Tudo integrado, tá, Gabriela? Quando é feito, inclusive, naquele teste de estresse, nós vamos testar tudo isso, tá? Porque já está previsto na integração, mesmo assim a gente faz os testes para garantir que não tenha nada fora da normalidade. Quando é feita uma troca, o próprio sistema, quando você faz a troca, você cancela a venda anterior, certo? Então, o sistema, pelo número de venda, ele cancela a venda do sistema e ele faz o ajuste de cashback. Então, o cashback que ele ganhou é deletado, é excluído, e o cashback da nova compra, né, fruto dessa troca, dessa devolução, é gerado um novo cashback. Então, tudo é compensado no sistema. Uma das coisas, inclusive, que
a gente vai precisar na configuração definir é a questão de crédito negativo. Então, olha só a situação. É muito raro acontecer isso em drogaria. Acontece mais em moda, enfim. Mas olha só. O cliente fez uma compra e ganhou lá R$2 de cashback, tá? Então, comprou esse produto, ganhou R$2 de cashback. No dia seguinte, ele veio e comprou este produto, resgatou o cashback. Resgatou o crédito. Aí, no dia seguinte, ele vem e traz isso aqui para trocar. Mas ele já resgatou o cashback dessa compra, certo? Então, numa situação dessa, como que fica? Eu devolvi, né, ou fiz a devolução, vamos supor que seja uma devolução, não seja uma troca, né? Porque troca, tudo bem, é mais fácil. Mas fez uma devolução. Como que fica se ele já resgatou? Ele fica negativo. Então, as próximas compras que ele fizer, vai abatendo do negativo daquele item que ele devolveu. Bom, vocês trabalham aí em drogaria, sabe que é muito raro acontecer isso, né? Uma devolução de produto. Sempre que acontece é troca. Ele devolve esse, mas leva outro. Então, quando ele leva outro, o sistema mesmo faz toda essa compensação. Mas, se acontecer uma devolução, ele vai ficar no negativo. Entendi. Obrigada. Karina, oi, é a Dani aqui da Trip Pharma. Oi, Dani. Eu entrei um pouquinho atrasada no treinamento, eu vou assistir ele novamente. Uhum. E a minha dúvida é assim, hoje a gente trabalha muito forte com descontos, né? Como a gente não tem o programa de fidelidade ainda. No momento em que a gente implementar o programa de fidelidade, o nosso cashback, a gente vai deixar de dar esses descontos para o cliente? E daí, assim, se sim, como que acontece essa transição, né, na experiência que vocês têm aí nos demais estabelecimentos? Tá. Então, olha só, Dani, eu particularmente acho que pode ser muito negativo, já no lançamento do programa, você tirar os seus descontos, tá? Então, eu entendo assim, que muitas lojas, elas implantam um programa Fidelidade com o objetivo de ir mudando essa cultura de desconto, porque às vezes esses descontos quebram as margens de vocês, né? Então, é muito mais interessante você dar um desconto para a próxima compra do que um desconto básico, porque o desconto básico é um dinheiro que deixa de entrar no seu caixa e você não tem certeza que esse cliente volta. Não, pode Já o desconto para a próxima compra, o cliente tem a percepção de benefício, porque você vai verbalizar, você vai ganhar tanto de desconto para a próxima compra. E para ele usar, ele tem que vir e fazer uma nova compra. Então, essa troca para a drogaria, estrategicamente, ela é mais positiva. Porém, nós temos uma questão que não dá para ser ignorada, que é o segmento de vocês. É diferente de uma loja de roupa, uma perfumaria, né, que o desconto já não é muito praticado. Em farmácia, se você não der um desconto no ato, no balcão, você perde venda. Não tem como você fugir. Então, sempre vai ter que ter uma política de desconto na hora, além do cashback, tá? O que você pode fazer ainda é essa transição aos poucos. Então, minha sugestão, primeiro, implanta o programa Fidelidade sem mudar as suas estratégias de desconto, tá? Mas o que você pode fazer? Verbalizar isso, né? Tá? Então, quer ter o desconto? Tem que fazer o cadastro do programa Fidelidade, sabe? Já amarra ali. Para amarrar ali, você, no mínimo, ter ali os dados do cliente e poder começar a desenvolver estratégias aí de incentivar o retorno desse cliente, tá? E aí, aos pouquinhos, vai diminuindo, né? Tentar diminuindo esse desconto de balcão. Porque a parte, acho que com o cliente a gente vai gerenciando e tratando, mas a parte mais difícil acho que é o time de vendas mesmo, porque hoje eles estão viciados no desconto, né? Né? E aí fazer essa transição vai ser com eles mesmo a nossa maior dificuldade, eu acho. Mas era isso, obrigada. Por isso, Dani, que é muito importante, tá? Que a equipe participe dos treinamentos. Porque se eles não entenderem esse conceito, eles não vão mudar a postura deles, a conduta deles. Sim. Eu falo assim, quando a gente... Desculpa, só completando aqui. Quando a gente monta o programa, a estratégia, o script de abordagem, a minha preocupação nunca é o cliente, o consumidor. É a equipe. Porque se eu não conseguir trazer a equipe para junto, o programa não vinga. É a equipe que a gente tem que conseguir capturar aí a equipe, sabe? Nesse conceito, nessa estratégia, para fazer acontecer. Sim.
Esse treinamento, ele vai ficar gravado como vai ficar essa nossa reunião aqui, para a gente ir replicando para as turmas? Vai sim, Tá, vai sim. Tá bom? perfeito. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida? Não. Não? Então tá. A Khadija ou a Dolis vai enviar para vocês alguns documentos na sequência, que são documentos que eu preciso receber, tá? Cadastro de unidades de vocês, blacklist para o ticket de ofertas, mas a gente vai sempre explicando para vocês o que é cada documento, junto com o documento ela vai mandar a explicação, o cronograma, os próximos passos, tá bom? E a data da nossa próxima reunião. Não esqueçam que esse documento, o documento de parametrização, preciso receber hoje, mais tardar amanhã, para a gente conseguir trabalhar dentro do tempo hábil para o dia 28 lançar o projeto. Certo. Tá, eu é certo que vou entregar amanhã, tá? Já não tá, consigo prometer para hoje, porque a gente tem compromisso agora de tarde, então não vai dar tempo de conversar aqui. Mas tá amanhã eu entrego. Perfeito. Então é isso aí. Obrigada, viu, pela atenção de vocês, pela paciência. E até a próxima. Até a próxima. Até. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigada, pessoal. A gente se fala pelo grupo no WhatsApp, tá bom? Um abraço e até a próxima. Até. Tchau, tchau.